E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor. Quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos lá, matéria. A coisa tá começando a andar gradualmente, né? Antes o Japão falou que ia começar a soltar os certificados de elegibilidade, né? Agora, autoridades da imigração do Japão retomam o processo de pedidos de visto. Aí, ó. Tá começando a melhorar. Como é que se fala? As autoridades da imigração retomaram os processos dos pedidos de visto em uma medida que deve acelerar a liberação de entrada para estrangeiros com pedidos de vistos pendentes. Mas a mudança beneficiará apenas a um número limitado de solicitantes de visto, já que as rígidas restrições de viagem do país continuam mantendo os estrangeiros esperando. Tá, então assim, não vai ser aquele oba-oba não, tá? Então vamos com cautela aí. Na sexta-feira passada, a Agência de Serviços de Imigração, né, com a sigla ISA, retomou a emissão de certificados de elegibilidade, aquilo que eu tinha falado, né, para status de residentes que estão entregues a estrangeiros antes de viajarem para o Japão e usados em troca de vistos recém-emitidos. O procedimento foi interrompido desde que o surto do coronavírus permaneceu naquele estado, ao lado das restrições restritas e gradualmente impostas do Japão a viajantes estrangeiros. A nova medida permitirá que cidadãos estrangeiros que se mudem para o Japão iniciem sua vida para trabalhar ou estudar ou obtenham seus vistos assim que desembarcarem. Até agora, os candidatos tinham que esperar até que o Japão relaxasse suas restrições de entrada para os procedimentos fossem retomados, disse Hitoshi Kobayashi, vice-diretor da divisão de gerenciamento de residências da ISA. Mas, após a mudança de sexta-feira, com os certificados em mãos, eles não enfrentarão atrasos adicionais devido ao fato de seus pedidos não terem sido tratados. Dado que 627.085 pessoas solicitaram esses certificados em 2018, de acordo com os dados mais recentes da ISA, triagens mais lentas poderiam resultar em atrasos drásticos. Em uma conversa por telefone na terça-feira, Kobayashi explicou que a validade dos papéis foi estendida significativamente para aqueles com certificados emitidos em outubro e janeiro e para novos candidatos. Agora eles podem trocar os documentos após a chegada ao Japão dentro de 6 meses, a partir do momento que as restrições de entrada forem retiradas. A agência interrompeu os procedimentos no início deste ano, com a pandemia continuando a ocorrer em todo o mundo, porque na maioria dos casos esses documentos teriam perdido a validade quando o Japão abrisse as fronteiras. Normalmente esses certificados são válidos por 3 meses. No entanto, a distribuição de documentos pendentes não significa que os candidatos poderão entrar automaticamente no Japão. De novo, vamos ler. No entanto, a distribuição de documentos pendentes não significa que os candidatos poderão entrar automaticamente no Japão. Atualmente, os estrangeiros precisam atender a critérios rígidos de isenção de restrições de entrada do país, por razões humanitárias ou se qualificarem para isenção concedida a viajantes de negócios de países qualificados. Então, é aquela velha história. Os países em restrição ainda não podem entrar, a não ser aquelas pessoas que fazem parte da isenção, né, por razões humanitárias. Tirando isso, ainda não podem entrar, tá? Pelo que deu a entender ali. Então, então só tomem cuidado, tá, com esse tipo de matéria, porque se chegar algum empreiteiro, né, que está fazendo contratos para o Japão, tá? Falarem que já está podendo entrar no Japão, vamos dar entrada na papelada. Não, ainda não, tá?
Outro oficial que supervisiona os procedimentos da entrada no ISA, que solicitou que seu nome não fosse divulgado, disse que a distribuição dos certificados que deve ajudar nos procedimentos para alguns cidadãos estrangeiros que buscam a autorização de entrada por motivos humanitários. Então, como é que se fala assim? A elegibilidade precisa ter o constatação, tá? Se for realmente razões humanitárias. Então, aconselho a entrar em contato com as autoridades para ver se seu caso, caso você queira vir para o Japão, entra nas razões humanitárias, porque pode ter caso a caso. Então, 2 pesos, 2 medidas. Quer ver? Vamos até ler de novo, para ficar bem claro, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar meio comprido, fica meio cansativo, mas é bom a gente esclarecer as coisas para não haver dúvidas em relação a isso, tá? Porque senão vai aparecer aquele monte de pergunta, aquele monte de coisa assim que só desenhando para a pessoa entender. E esse não é o intuito do canal. Então, o intuito do canal realmente é passar informações. Eu quero que as pessoas entendam, tá? Mas vamos lá de novo. Outro oficial que supervisiona os procedimentos de entrada no ISA, que solicitou que seu nome não fosse divulgado, disse que a distribuição dos certificados deve ajudar nos procedimentos para alguns cidadãos estrangeiros que buscam autorização de entrada por motivos humanitários. Levamos em consideração a situação das famílias separadas devido às restrições de entradas, como circunstâncias especiais e permitimos que os estrangeiros se ajuntem a seu cônjuge no Japão, disse o funcionário. Aparentemente, os pedidos de vistos pendentes serviram de obstáculo ao tratamento de pedidos de entradas de casais recém-casados. Então, um dos casos que deu a entender é que, se uma parte da família está no Japão e uma parte está no estrangeiro, seja lá onde for, o Japão libera do estrangeiro entrar no Japão, né? Mas é bom sempre conferir, mas pela ideia ali que passou o parágrafo é isso, tá? O funcionário acrescentou que casais com outros status de vistos que não conseguiram se unir às suas famílias no Japão também estão cobertos pela isenção de proibição por razões humanitárias, mas podem precisar de passar por um procedimento mais complexo do que os titulares de visto conjugal para obter a permissão para entrar no Japão. Por isso que eu peço para vocês, entrem em contato com, no caso assim, dos brasileiros que estão no Japão, com o consulado, alguma outra coisa assim, e veja se seu caso é aceito. Ou em tentar entrar em contato aqui no Japão mesmo, num qualquer setor de imigração, e ver se seu caso é aceito. Tá? De fato, a mudança de sexta-feira ocorre em meio a uma enxurrada de pedidos de casais internacionalmente relacionados a cônjuges de nacionalidade japonesa ou residentes permanentes que ficaram presos no exterior, aguardando seu visto, segundo as autoridades. Em 3 de abril, o Japão proibiu a entrada da maioria dos visitantes estrangeiros de regiões severamente afetadas pela pandemia. As restrições rígidas, que foram gradualmente atualizadas com a última entrada em vigor quarta-feira, agora cobrem viajantes de 129 países e regiões. A proibição provocou duras críticas e preocupações entre a comunidade internacional do Japão, grupos de lobby, de negócios e empresários do país, pois deixou muitos estrangeiros, incluindo aqueles com vistos de trabalhos válidos ou pendentes, presos no exterior. Mas é claro, o Japão está querendo proteger, está querendo se proteger, nada mais justo, pô. Se deixar esse oba-oba de entrar e sair das pessoas, como é que o Japão consegue controlar isso? Não consegue, tá? E em uma hora o sistema de saúde entra em colapso, pô. Tem aquela velha história, as pessoas só veem o lado delas, tá? Tipo assim, meu lado é isso, meu lado é isso, meu lado não importa. Não importa a razão das pessoas do seu lado,
do lado de lá, do lado de cá, não. Só importa ela. Isso pra mim é egoísmo, tá? Mas de qualquer maneira, né? Eu falo assim, cara. Eu tô falando no caso das pessoas que estão fora, tá? Não do país, não do Japão. Porque o Japão tá tentando proteger seus cidadãos. Isso é louvável, é. Você vê que, infelizmente, nosso país, o Brasil, demorou demais para fazer isso. E olha a consequência que deu. O Japão ainda precisa determinar quando permitirá que todos os residentes, incluindo aqueles com os vistos de estudante e de trabalho válidos, retornem. Então vocês estão vendo que não são todos os casos que o Japão vai emitir vistos, tá? Mesmo aqueles que já têm ainda estão proibidos de entrar. Então tem que muita calma nessa hora. Por isso que tomem cuidado com os empreiteiros no Brasil, tá? Não estou generalizando. Tem muitos empreiteiros no Brasil que são muito gente boa. Eu conheço até alguns deles, assim, são muito gente idônea, assim, bacana demais. Tanto que eu até viajei por alguns deles. Mas tem muita gente, desculpa falar o termo, muito filho de uma puta. Porque só quer ganhar dinheiro e ó, no outro. Tá? Então tome cuidado. Porém, como o país deve reduzir gradualmente as restrições para viajantes a negócios, embora uma cota diária de 250 visitantes de países selecionados, também se espera que um novo sistema relacionado à distribuição de certificados de elegibilidade acelere o procedimento de entrada para esses viajantes. Então vocês já sabem, né? Só pode entrar no Japão 250 pessoas por dia, né? E de países selecionados. Então, no caso, o Brasil ainda não entra, né? Não entra assim. Se for por razões humanitárias, eles entram. Tirando essa razão, não entra. Tá? Porque o Brasil, vou falar a verdade, tá? A verdade nua e crua. Tá feio em relação à mídia mundial, né? Por causa desses números do coronavírus, ficou feio para o Brasil. Ficou feio para o Brasil aqui no Japão também. De vez em quando sai notícias de Bolsonaro na televisão, nas mídias japonesas, tá? Falando da falta de controle do coronavírus e etc. Assim, o troço ficou feio. Então, você já sabe que brasileiro aqui não vai entrar. As exceções para o Brasil, enquanto o Brasil não mostrar que está segurando a onda, não vai ser liberada tão cedo. Isso é fato, já deu a entender aqui. Não só nessa matéria, como outras também, tá? Que já vem sendo noticiado. Kobayashi disse que aqueles que poderiam se beneficiar do sistema são especialistas em indústrias mais avançadas fora do país, como moinhos de vento ou, no caso assim, energia eólica, né? E tecnologias de perfuração em empresas japonesas que precisam dessa experiência. A ISA manterá o novo sistema em vigor até 30 de abril de 2021, que significa que se o Japão suspender suas restrições de entrada em fevereiro, os viajantes dos países sujeitos a controles relaxados poderão usar os certificados até final de abril. Então, é aquela velha história, né? Então, o Japão voltou a processar os pedidos de vistos, mas só vai aliviar para aqueles países que o controle do coronavírus está bem rígido. E antemão, tá? Por causa dos lobistas, né, de negócios, os que têm prioridade para entrar no Japão são empresários. Então a coisa vai demorar para o Brasil, para as pessoas poderem vir para cá? Eu acredito que sim. Tá? Eu não estou vendo um sinal diferente que vão liberar para pessoas normais virem. Principalmente, entre aspas, turistas. Turistas ou com visto de trabalho. Eu acredito que eles não vão soltar isso tão cedo. Então tomem cuidado. Tá? Eu falo isso para as pessoas que estão no Brasil, porque tem muita empreiteira, muito agenciador, tá? Sacana, tá? Que só quer ganhar isso aqui. Então, a partir da hora que a pessoa assina uma promissória, você sabe que ela tem aquela pendência, tá? Com a outra empresa. E a outra empresa vai querer receber. Então, realmente tomem cuidado, tá? Para não cair em ciladas. Principalmente ciladas
com contratos, tá? Para vocês não assumirem dívidas assim desnecessárias. É uma besteira estar falando isso? Muita gente vai falar que é besteira, porque muito vai dizer, mas eu não vou assinar nada. Sim, mas tem pessoas que têm uma boa índole, né? Elas confiam na palavra das outras. E também não olham muito, assim, não correm muito atrás de informações. Então acreditam piamente no que os outros falam. E nessa brincadeira podem ser enganadas. Como tem muitos golpes por aí, só na base da fala, né? Como é o chamado tal da engenharia social. Tá? Então realmente tomem cuidado. Tá? Mas é isso aí, pessoal. O Japão está mexendo com vistos? Está. Mas para todos os casos, não, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.